Oi, pessoal, a gente está aqui hoje no podcast de Educadoras Parentais do Rio de Janeiro com a Vivi Carnevale, especialista em adolescentes, e a gente vai falar hoje sobre controle ou confiança, o grande dilema dos pais de adolescentes. Vivi, fala com a gente sobre por que é tão difícil para os pais abrirem mão do controle na adolescência dos filhos. Ai, a gente tem quanto tempo? Tipo, 5 horas pra ficar falando, é isso? Não, adoraria, né? Vamos puxar aqui o tricô. Por que é difícil? Porque quando a gente exerce esse controle, a gente tem uma pseudo-segurança. Parece que a gente domina tudo. Sim. Que nada vai acontecer de errado. Que a gente tem realmente total controle do que acontece com os nossos filhos. Uhum. Então, abrir mão disso é como se a gente estivesse expondo eles para o mundo. A gente não prepara o filho, assim, a gente deveria preparar os nossos filhos para o mundo, mas existe ali a questão de eu preparo, mas não estou preparada para viver para abrir mão dele, isso, né? Ninho vazio, quando chega, todas aquelas questões. A gente quer controlar. Mãe mais ainda ou ambas as coisas? Não, eu acho que a mãe, ela ainda tem uma questão que é o luto da infância, né? A mãe, quando ela dá mais autonomia para o filho, ela tá meio que admitindo que ele não é mais o bebê, que ele não é mais a criancinha que precisava dela para tudo. Sim. E aí a mãe sofre muito com isso, porque a mãe quer ser necessária, né? E a gente tem que entender que a melhor mãe, o melhor tipo de mãe é aquela que vai se tornando desnecessária. Perfeito. Porque a adolescência é um ensaio para o mundo adulto. Sim. Então, se a gente controlar muito, quando chegar na adolescência esse jovem, esse adolescente tiver que ir para o mundo, ele não vai estar preparado. A gente fala assim também que o controle excessivo, ele pode até afetar essa questão do vínculo, né? E aí eu te pergunto, como que você vê essa comunicação, essa dificuldade que os pais têm, né, de se comunicar com os filhos e os adolescentes, esse vínculo, né? De que forma esse controle excessivo afeta essa comunicação? Então, Ale, eu acho o seguinte, eu acho que a questão do vínculo, essa conexão entre pais e filhos, ela não nasce do dia para a noite. Não, construída, ela é construída. Uhum. Então, ao tempo que você conversa com seu filho, que você explica as suas decisões, até quando você fala um não, inclusive nessa geração, uma coisa que acontece que não acontecia antes, é que na minha época de adolescente, os pais falavam não porque não, e a gente aceitava. Essa geração não aceita. Sim. Essa geração... Tem que ter uma justificativa, uma explicação, um porquê, um para quê. Uma explicação, uma justificativa, e ele tem que entender os seus motivos. Para ele poder respeitar a sua autoridade e manter o vínculo e a conexão de forma sadia. Então, isso é construído. Sim. E para essa construção ser saudável, a gente também tem que ir soltando um pouco a mão, sabe? Eu vejo hoje que tem mães que ainda controlam muito tudo na vida do adolescente. Então, até a roupa, qual roupa vai usar? Porque se deixar ele veste qualquer coisa, então deixa ele vestir qualquer coisa. Sim. A identidade, a construção da identidade dele, com certeza, né? Como é que ele vai saber quem ele é? E tomar decisões que a princípio sejam mais simples, como escolher uma roupa. Depois ele possa mais pra frente tomar o preparo pra vida. É isso, né? Aí. A superproteção, ela tem que ter um limite. Só que eu acho que tem alguns pais que não conseguem perceber esse limite de superproteção. Eu não quero que ele seja constrangido por estar usando determinada roupa. E tem alguns pais também que não têm nem a percepção de entender que o adolescente está usando um casaco. Por que motivo ele está usando um casaco no calor daquele? Você falou bem. Né? Então, assim, esse medo, né? Essa falta de informação que os pais têm é por falta de conhecimento, Sim. né? Como você vê isso, assim? O que acontece? Eu acho que você tem que construir esse relacionamento. Essa confiança, né? Confiança, e você tem que ter intimidade com o seu filho para perguntar e principalmente para ouvir. Sim. Eu acho que como pai, como mãe de adolescente, e eu posso falar para os pais com propriedade. A gente, às vezes, ouve para criticar. Sim. Ouve para educar.
Nem tudo que a gente vai ouvir precisa de uma réplica, Sim. sabe? A gente tem que ouvir para conhecer, para entender como está funcionando a cabeça daquele adolescente. Eu acho que está faltando um pouco de escuta. Sim. E, falando sobre controle e autonomia, isso também não vem com idade. Uma das perguntas que eu mais respondo lá no perfil é qual é a idade certa para namorar. Não tem idade certa. Tem maturidade. Isso. A gente tem que falar de maturidade, Sim. não de idade. E a mesma coisa com controle e autonomia. Por exemplo, minha filha tem 11 anos. Ela mal entrou na adolescência. Só que eu conheço a minha filha. Então, tem coisas que eu já permito que ela faça, que, de repente, você não permitiria que sua filha fizesse com 11 anos. São valores, né? Aquilo que a gente sempre pensa. Quais são os valores que a minha família tem e que eu quero levantar essa bandeira. E aí, assim, a minha família e o meu filho, né? A identidade dele, a autonomia dele. Será que eu vou permitir ele escolher outros valores para a vida dele? Sabe? Como que eu vou ver isso? Isso é um ponto... Como que eu vou ver isso, né? Aí a gente chega aqui numa... Né, quais atitudes que fortalecem a confiança dentro de casa? Mesmo quando há divergências ou erros. Aí, fazendo esse link para essa pergunta. Eu acho que a atitude que faz a diferença é você ouvir e acolher. Mesmo que você não concorde. Perfeito. Seu filho vem e fala para você algo que ele fez, algo que ele está pensando, que não está em acordo com o seu pensamento. Você fala assim, entendo. Compreendo a sua visão. Compreendo você. Porém. Isso aí. Mas eu não me sinto segura com isso. Eu não tô confortável com essa situação. A gente tem que achar um meio termo. Ou, enquanto você não tiver o seu discernimento, realmente você... Para fazer suas escolhas e tudo mais. Escuta e lidar com as consequências, né? Exatamente. Porque, às vezes, quando eles estão fazendo escolha, eles se acham totalmente prontos para fazer a escolha. Mas será que eles estão prontos para arcar com as consequências? O adolescente, ele tem uma percepção de que nada vai acontecer com ele de errado. Né? Isso que aí. ele é assim... Eu tenho asas para voar, né? E assim, ele precisa do freio, ele precisa do adulto com o cérebro maduro, né? Que a gente sempre fala, para poder frear, para trazer ele à realidade, para trazer ele à consciência. Mostrar os limites, contextos, né? que ele não vê. Ele, às vezes, vê... A percepção dele, né? Ele vê o fato em si, mas ele não vê o contexto daquela situação. E aí ele não consegue com essa visão mais... Ele não tem essa visão mais riscos ampla, da vida. Perceber os riscos, exatamente. Para a gente ir finalizando, Vivi, em situações de risco real, como redes sociais, amizades perigosas ou saúde mental, até onde o controle é legítimo? Eu acho que se a segurança do adolescente está em risco, o controle sempre vai ser legítimo. Eu sou totalmente... não vou falar que eu sou contra, porque eu acho que precisa ter privacidade. Sim. Mas se a segurança do adolescente está em risco, a segurança tem que vir antes da privacidade. Sim. Então, por exemplo, você fazer o controle das redes sociais, você ter controle parental, geolocalização, isso é segurança. Sim. Né? Se você combinar com seu filho, Sim, olha, o seu celular anteriormente. é nosso celular, eu tenho que ter suas senhas, e eu vou dar umas incertas no seu telefone de vez em quando. Isso tem que ser combinado antecipadamente para que não haja conflitos, né? Para que entenda. Essa é a forma que eu acho correta. Sim. Né? Eu não vou fazer nada escondido da minha filha. Sim. Eu vou fazer abertamente, mesmo que ela não goste. Com certeza. Mas aí eu vou exercer minha autoridade como mãe e isso vai acontecer. E eu acho que a minha filha também pode falar para as amigas dela: gente, olha, o meu celular é revisado pela minha mãe. Sim. Fala com ela quem quiser. Perfeito. Mas eu não vou deixar de exercer o meu papel, o meu controle, porque as amigas podem não gostar ou podem achar que é isso, que é aquilo. Eu não tenho que dar explicação para ninguém. Até eu tenho porque que o dar... seu grupo familiar é seu, eu né? Eu tenho que agir o que eu acho que está de acordo com os meus valores e, enfim, a minha preocupação e tudo que eu tenho visto dentro da minha casa. Segurança, né? Fundamental. Então, tem uma questão ali até que eu queria abordar aqui, que... Hoje em dia, muitos adolescentes têm uma conta chamada Dixie. É uma conta... Sim, importante falar sobre que isso. é dupla. Às vezes tem 3 no Instagram, onde ele posta coisas que ele não posta no perfil dele, que é aberto para a família. Particularmente, eu acho que se o adolescente precisa disso,
alguma coisa já não tá bacana. Não tá alinhado. Já não tá bacana. Então, assim, a Antônia não chegou nesse momento, mas quando ela chegar nesse momento, é dessa forma que eu pretendo lidar. Filha, você não precisa disso. Se você precisa ter uma conta para postar coisas que não são bacanas, então... eu volto sempre a falar na frase que eu falo. Todo comportamento é a expressão de uma necessidade não atendida. Se meu filho tem necessidade de expor né, de uma forma privada, onde eu não tenho acesso, alguma necessidade minha família não está atendendo para que ele tenha essa necessidade de se expor. Por que ele tem necessidade de estar nesse grupo, nessa tribo? Isso aí. E aí é a hora da gente parar, falar, olhar no olho, sabe? Conversar, por que você está fazendo qual isso? Qual necessidade? O que está acontecendo que nós não estamos atendendo para você estar precisando disso? Isso, por né? que você tem que fazer uma coisa de forma escusa, de forma escondida? Isso. Eu acompanho algumas palestras de pessoas que são bastante conhecidas aqui no Rio, e nessas palestras elas sempre falam isso, e isso me chama muita atenção. Sim. Que às vezes chega um caso na justiça e que eles abrem um perfil desse Dix e os pais têm contato com um filho que ele mal reconhece. Isso. Porque o filho em casa é de um jeito. E nessa conta Dix o filho parece que tem uma outra personalidade. Exatamente. Então, assim, gente, e tem uma outra coisa que eu queria falar, eu vou falar do meu amigo André, que é um perito de tecnologia, de crimes cibernéticos, e ele fala para mim uma coisa. No outro dia eu falei para ele, André, o perfil dele é a tal da segurança. Ele me ajuda muito. Eu falei assim, André, eu fico muito preocupada, porque quando eu aprendo sobre um aplicativo... Vem outro. Vem vários. E aí eu tenho a impressão que eu nunca vou saber o suficiente. E aí ele falou para mim, fica tranquila, você nunca vai saber o suficiente. Nunca vai saber. Sabe por que você precisa saber? Conhecer o seu filho, quem está na sua frente. Foi o que ele falou para mim. Ele falou assim, não se preocupe em conhecer os aplicativos, porque vão vir milhares, você não vai conhecer, você não vai ter controle, você não vai ter domínio. Conheça a sua filha. Olhe sua filha nos olhos e entenda até o que ela não diz. E isso é um conselho que eu trouxe para mim, por isso eu fiz questão de citar o André aqui. Perfeito. Porque é exatamente o que a gente precisa fazer. Perfeito. Eu não vou dominar toda a tecnologia em torno dela, mas eu preciso saber quem ela é, do que ela é capaz. Ela precisa correr para mim sempre que fizer uma besteira e não correr de mim, sabe? E essa questão da autonomia, que foi como tudo começou, eu acho que a autonomia, a gente não é dada também do dia para noite, sabe, Alê? Não, ela é conquistada. Eu acho que você vai dando aos poucos e vai percebendo como ela lida com aquela autonomia, como é que as coisas estão acontecendo, e aí você vai dando mais um pouquinho. Desenvolvimento da maturidade. Isso aí. Exatamente. E é aos poucos. Então, eu acho que conhecendo os nossos filhos, aquelas curvas de desenvolvimento todas, elas servem como um norte. Isso, Mas cada criança é um ser único, individual, isso aí, com seus valores, com as suas manias, e a gente tem que entender e respeitar e olhar. Para a gente finalizar, na sua visão, o que os pais precisam curar ou ressignificar dentro de si para conseguir confiar mais nos filhos? Essa pergunta, para mim, tem essa palavrinha, ressignificar, eu adoro essa palavra. Eu acredito muito no seguinte, a gente é uma outra geração. Sim. A gente não pode pegar o que a gente recebeu e passar adiante sem ver como o mundo está hoje. É uma forma de bolo, né? Eu fui criada assim, você também vai entrar. Certo, então vamos manter. Porque essa geração é totalmente diferente. Existem desafios que a gente não teve. E existem desafios que a gente não sabe nem ainda como lidar. Sim. A gente está aprendendo. Então, por mais que a educação que você recebeu seja muito legal, tenha sido bacana e você seja um adulto que deu certo, ela não se aplica a um adolescente de hoje. Não mesmo. E isso muda tudo. Porque não é questão da gente desrespeitar o que a gente viveu. Não é essa a questão. É entender que aquilo não se adapta mais a essa realidade acelerada, esse mundo todo globalizado, que as informações chegam para todo mundo no mesmo momento. E quem não está atualizado, está perdido, está desorientado, né? Tem que estar se atualizando. E assim, os pais hoje que não aprendem a ressignificar a vida deles o tempo inteiro, gente. É perceber, opa, não foi legal, isso não deu certo.
Eu tentei fazer isso, não fui aprovado. Peraí, vou tentar de uma outra forma. Não estou conseguindo no acerto e erros. Vamos sentar, vamos conversar. E outra coisa, tem pais que têm 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Cada um com personalidade diferente. O que dá certo com um não vai dar para o outro. Pode não dar para o outro, né? Então a gente tem que realmente olhar para cada filho, olhar para cada unidade familiar e entender como funciona a sua. Perfeito. Porque às vezes o que você aplica na sua casa pode não ser aplicável na minha, né? E com certeza o que a gente recebeu não é necessariamente o que vai fazer com que os nossos filhos deem certo no futuro, sabe? Eu acho que a gente precisa entender aonde a gente tem que se atualizar para fazer com que a educação deles seja mais assertiva para esse mundo que a gente está vivendo hoje. Perfeito, sim. A gente quer agradecer, né, demais a sua participação e dizer que o amor, né, a gente não pode esquecer. Eu acho que se a gente tem o amor como base e referência para tudo na vida, a gente vai ter sucesso. Né? Que a gente precisa aprender a praticar, a classificar esse verbo de todas as maneiras, em todos os tempos. Porque a gente nunca peca por excesso, eu acredito, sabe? Por amar demais. A gente peca por ausência. O controle, ele é necessário, ele é fundamental, desde que ele seja feito de forma coerente. Sim, né? E respeitosa. Exatamente. Não autoritária. No mundo de hoje, se faz necessário. Né? No nosso mundo, alguns anos atrás, ele já era imposto, agora não precisa mais. A gente está querendo ou não, os pais permissivos, né? Porque nós éramos muito autoritários, os pais antigos, e hoje a gente está numa permissividade e a gente está confundindo isso. E não é que eu não vou dar limites, que eu não vou controlar. Sim, eu vou fazer tudo isso, mas com olhar acolhedor, com empatia e com amorosidade. Sim. Entendeu? Sabendo quem está do meu lado, quem é essa criança, quem é esse adolescente que está comigo. Eu sei quem ele é hoje, vou saber quem ele é amanhã. Entendeu? O tempo inteiro tá fazendo essa pergunta, olhar, tocar. Não, e ouvir, né, Ale? Porque ouvir a gente com ouvidos conheceu, atentos, né? A gente conheceu o nosso filho na infância, mas quando ele se torna adolescente, Perfeito. ele é outra pessoa. Perfeito, exatamente. Né? E a gente tem que reconhecê-lo. Perfeito. É isso, então. Foi ótimo. Obrigada, Ale. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. E aí, ficou